Apocalipse capítulo 11, versículo 19, o ponto 9, que diz: a grande tribulação e o Yom Kippur. O dia do perdão é um tempo determinado por Deus. Bom, essa questão aqui do tempo determinado, eu vou esclarecer para vocês que as pessoas chamam de uma das festas, a sexta festa de Israel é o dia do perdão, o Yom Kippur. Porém, é mais do que uma festa. A própria palavra hebraica, as nossas traduções, a versão corrigida, graças a Deus, ela não traduz como festa. Mas a tradução mais utilizada por outras igrejas, a versão atualizada e outras versões, elas traduzem como festa. E, na verdade, não é festa, não é isso que está no texto hebraico. Então, o dia do perdão, como essa suposta sexta festa, ela é, na verdade, um tempo determinado por Deus. Deus deixou isso bem claro na palavra hebraica que ele escolhe, né, dizendo que esses momentos, eles têm um simbolismo profético. Ok? E desses tempos determinados, desses 7, um deles é o Yom Kippur. Nós já vimos que já se cumpriram 4 na primeira vinda de Jesus. 4 encontros desses ocorreram, 4 tempos determinados, ou 4 festas, como dizem alguns. O comentário diz: para entendermos o final da grande tribulação, tudo o que acontecerá com Israel, devemos olhar para os 7 tempos determinados por Deus, ok? As pessoas chamam de as 7 festas determinadas por Deus, mas não, Deus diz que esses encontros que ele estava determinando eram tempos determinados, né? Vamos dizer, algo que vai acontecer em algum tempo. A palavra, até para tempos determinados aqui, que alguns traduzem por festa, ela tem um significado de prazo, ou seja, tem um prazo para isso se cumprir. Diz até que no popular, se alguém for fazer uma compra a prazo, eles usam exatamente essa palavra, é um tempo determinado. Você tem que pagar em 30 dias, você tem que pagar em 60 dias. Então as festas, elas tinham um tempo determinado para acontecer. O comentário prossegue. Alguns intérpretes chamam de as 7 festas judaicas, mas na verdade não se trata de festas. Se trata de encontros determinados em tempos determinados, que eles aproveitavam para festejar, né? Então, eles teriam aquele encontro com Deus e aproveitavam e festejavam. Levíticos capítulo 23, versículo 2, é o texto-chave em que Deus vai instituir esses momentos de encontro dele com Israel. Eu vou ler em 2 traduções para os irmãos entenderem. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades de Yahvé que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Levíticos capítulo 23, versículo 2. Então, aqui a palavra é solenidades. Então, Deus, ele diz que estava convocando o povo para solenidades. Como que a versão atualizada traduz? Ela diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas, ou seja, esse termo solenidades, nós vamos ver o termo hebraico que se traduz, aqui ela traduziu por festas fixas de Yahvé, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, o que é traduzido por solenidades na versão corrigida é traduzido por festas na versão atualizada. O termo hebraico traduzido por solenidades na versão corrigida e festas na versão atualizada é moadim, e este termo significa tempos determinados. Como eu disse, olha, tem um prazo para isso se cumprir. Então nós sabemos pelos tempos determinados que 4 tempos
determinados por Deus já aconteceram. A festa da Páscoa, a do Pães Asmos, que foi no dia seguinte, após a morte de Jesus. A Primícias, que era no sábado após a Páscoa. E o Pentecostes, 50 dias depois, né? 7 semanas, e depois, esse Pentecostes são 7 semanas, o intervalo dessa festa das primícias para a festa de Pentecostes. Restam 3. Então, essas 3 celebrações, essas 3 solenidades, é que são importantes escatologicamente para nós. O comentário prossegue. Nestes tempos determinados, Deus se encontrava com o seu povo. Então, como eu disse, nos 4 primeiros encontros, né, já se cumpriram no Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento, ocorreram 4 desses encontros em tempos determinados. Restam 3 encontros. O encontro da Páscoa ocorreu no tempo determinado para a morte de Jesus. O encontro dos pães ázimos ocorreu no tempo determinado para Jesus estar no túmulo, né, que era o dia seguinte. Os pães ázimos era o dia seguinte. Morreu o Cordeiro Pascal, dia seguinte era pães ázimos. Eles deveriam comê-lo por 7 dias. O encontro das primícias, que era a terceira solenidade, né, ou a terceira festa, como alguns chamam, o encontro das primícias ocorreu no tempo determinado para a ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, ou seja, no dia seguinte ao sábado. Essa heresia sabatista que está crescendo aí no meio de alguns, que alguns até querem dizer que Jesus ressuscitou no sábado. A simbologia não é essa. O verdadeiro cristão, ele segue o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 14. Não se faz distinção entre dias e dias. Ele falou que isso é irrelevante. Quem acreditar, tá bom, fique na sua fé. Então se reúna no sábado. Mas aquele que não acredita, mantenha a sua fé. Ele está dizendo, inspirado por Deus, o seguinte: não há distinção de dia para dia. Nós podemos nos reunir em qualquer dia. A igreja se reúne no domingo porque esse foi um momento importante para a igreja primitiva. Nós encontramos no livro de Atos, eles se reunindo no primeiro dia da semana. O sábado era o último, o 7º dia da semana. E a regra, né, das primícias é que ela deveria vir no dia seguinte ao sábado, né, que imediatamente após a Páscoa. Então, qualquer dia que ocorresse a Páscoa, se ocorresse, por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira era pães asmos. Aí chegava o sábado, no dia seguinte ao sábado era as primícias. Então, as primícias também se cumpriu. O Pentecoste ocorreu no tempo determinado para a colheita. O Pentecoste, ele era também chamado de a festa das colheitas, ok? 7 semanas se passavam e eles celebravam o Pentecostes, né? Ou seja, 50 dias, 7 semanas de 7 dias, né? 7 vezes 7, 49. E o ano seguinte era o ano 50, era quando eles celebravam o Pentecostes. O dia seguinte, 7 semanas, 49 dias. O dia seguinte era o Pentecoste, tá bom? O comentário prossegue. Nós veremos mais à frente que é muito importante, né, Pentecoste ser um período de colheita, né? Ele era período de colheita e de plantio também. De plantio não, digo de cultivo da uva. Os 3 tempos determinados, que alguns chamam de 3 festas restantes, se cumprirão na segunda vinda de Jesus Cristo. Bom, essa questão aqui é muito importante para nós podermos entender as coisas que vão acontecer no momento do encontro entre Jesus e Israel. É assim um consenso de que o dia do perdão tem que ser o dia do encontro entre Jesus e Israel. Sendo que dessas 3 celebrações restantes,
o dia do perdão, ele é a segunda. Antes do dia do perdão, 10 dias antes, ocorre o tempo das trombetas, o tempo determinado das trombetas, ou a festa das trombetas. O comentário prossegue: certamente se cumprirão com o mesmo intervalo de tempo que ocorreu nos 4 primeiros tempos determinados. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu vou comentar mais à frente que alguns comentaristas dizem que essas 3, vou chamar festas, como eles chamam, né? Essas 3 celebrações, elas seriam o seguinte: a festa das trombetas seria o arrebatamento, a festa do Yom Kippur seria o encontro com Israel no fim da grande tribulação, e a festa dos tabernáculos, o milênio. Bom, o Yom Kippur ser o encontro com Jesus, é claro, né? Como eu disse, existe um consenso. A festa dos tabernáculos também ser o milênio, tudo bem. Mas o problema está na festa das trombetas ser o arrebatamento. Esse ponto aqui não me parece correto. Por quê? Porque, como eu disse aqui, os tempos que se cumpriram, esses 4 tempos determinados, eles se cumpriram em intervalo de dias, né? Como era determinado esse intervalo de dias? Como eu disse, a Páscoa ocorria, como exemplo, na quarta-feira, o provável dia da morte de Jesus, né? A Páscoa ocorria na quarta-feira, um exemplo. A quinta-feira era pães asmos, começava pães asmos, que seria por 7 dias. Então, a quinta-feira era pães asmos, aí vinha a sexta e aí chegava o sábado. A festa das primícias dizia que a primícia tinha que ser após este sábado, imediatamente a Páscoa. Então tinha a Páscoa, aí tinha esse sábado semanal e logo depois era as primícias. Eu falei sábado semanal porque havia também o sábado ritual, né, que acontecia em qualquer dia da semana. Então, por exemplo, no caso, Jesus morreu, ok, na quarta-feira. A quinta-feira, né, ao sabá, da Páscoa, seria um sabá, era um dia de descanso para eles, que poderia cair qualquer dia da semana, ou seja, eles teriam 2 sábados de descanso nesse dia da morte de Jesus, nessa hipótese, dessa teoria que eu estou colocando, Jesus morrendo quarta-feira, para vocês entenderem as primícias. Tudo está acontecendo com intervalo de dias. Depois, 50 dias para o Pentecostes. Então, se as 4 primeiras solenidades de Deus, encontros de Deus, ocorreram com intervalo de dias, não faz sentido você chegar agora nas 3 últimas celebrações, nos 3 últimos tempos determinados, dizer que eles acontecem em tempo profético. Por quê? A igreja seria arrebatada, né? 10 dias na teoria deles, a igreja seria arrebatada na festa das trombetas. 10 dias entre a festa das trombetas e a festa do Yom Kippur seria o quê? Seria a grande tribulação, seria um período profético, 7 anos. Essa interpretação de período profético é que, no meu entender, está errada. Então, certamente, se o Yom Kippur ele acontece no momento que Jesus se encontra com Israel e é o fim da grande tribulação, então certamente a festa das trombetas deve acontecer 10 dias antes. Só isso. Não vejo, né, essa simbologia como representando o arrebatamento da igreja. Eu vejo o seguinte: as 4 primeiras solenidades, tá bom? Elas tratam da salvação de Deus com a igreja. E essas 3 últimas da salvação de Deus para Israel. Tá ok? O comentário prossegue. Para falar destes 3 últimos tempos determinados, quero começar pelo dia da expiação, chamado de Dia do Perdão, ou ainda Yom Kippur.
Yom Kippur é o sexto tempo determinado por Deus. Sempre quando eu estou falando para nós tentarmos interpretar e utilizar na escatologia, eu não vou falar de festa, tá bom? Eu evito usar essa expressão festa. Festa é popular. Eu sempre digo o seguinte: Israel fazia festa, ele se encontrava com Deus, tinha o seu encontro com Deus e ele fazia festa. Mas não eram 7 festas, eram 7 encontros, eram 7 tempos determinados, que nós sabemos que simboliza alguma coisa futura. As 4 primeiras celebrações simbolizaram. Então, Yom Kippur é o sexto. Então, falta o 5º tempo determinado por Deus, o 6º tempo determinado por Deus e o 7º tempo determinado por Deus. O comentário prossegue. Ele é o momento que Israel receberá o perdão dos seus pecados, né? Quando Deus instituiu essa simbologia, se num primeiro momento o Cordeiro Pascal veio, né, e morreu, Jesus Cristo veio e morreu para salvar a humanidade, a morte de Jesus serve também para salvar Israel. É o único meio de salvação. Eles terão que crer que Jesus é o Cristo. E então esse perdão que ele vai conceder a Israel, quando será? Será no dia da expiação. O comentário prossegue. Esse será o dia do encontro entre Jesus e Israel, o dia da vinda de Cristo em glória, o dia do fim da grande tribulação e início do milênio. Então, eu vou começar falando sobre a sexta, o sexto tempo determinado, a sexta solenidade. Bom, o 5º tempo determinado é chamado de toque da trombeta, ok? Há um intervalo de 7 meses entre o 4º tempo determinado, que é Pentecostes. Ele é importante para nós, ele é importante para a igreja, né? Porque no Pentecoste nasce a igreja, tá ok? Ela não nasceu com Constantino, ela nasceu lá no Pentecostes. Sobreviveu à perseguição de Constantino, mas então o Pentecoste ele é importante para nós. E entre a festa literal de Pentecostes, tá ok? E a trombetas, havia um intervalo de 7 meses, tá ok? Então, repetindo, havia um intervalo de 7 meses entre o 4º tempo determinado, que é Pentecoste, e o tempo determinado das trombetas, né, que é o 5º tempo determinado. As trombetas eram tocadas 10 dias antes do Yom Kippur. Pode representar o momento final da grande tribulação, quando o exército do anticristo invade Jerusalém. Então, esse toque da trombeta, ele era algo especial, ele era uma convocação. Então, esse toque da trombeta pode representar exatamente esse momento de uma convocação, quando os israelitas estão desejosos de celebrar, vamos dizer, o dia do perdão, mas, como eu disse, talvez eles não tenham arca para celebrar, e eles, então, poderão ter uma nova visão, uma luz sobre como celebrar o dia da expiação. Como nós observamos, as 4 primeiras solenidades, elas tiveram intervalo de dias normais. Então, o mais provável é que essas 3 últimas também tenham intervalos de dias normais. Eles são tempos determinados. Então, olha, 10 dias antes do Yom Kippur era tocada a trombeta. Então, pegando nesses dias literais, 10 dias antes da vinda de Cristo em glória e do socorro a Israel, deverá estar acontecendo algo grandioso em Israel, que todo Israel será convocado. Todo Israel será convocado como o toque de uma trombeta, né? Então, como era tocada essa trombeta para essa convocação de Israel. Essa convocação, ela pode ser uma reação ao ataque do anticristo. Ou esse ataque pode estar acontecendo, tá ok? E faltando 10 dias para o anticristo finalizar esse ataque, vamos assim dizer, Israel já está em um estado
em que eles está vendo como uma convocação, rabinos, sacerdotes, autoridades judaicas, dizendo, olha, nós vamos comemorar o dia do perdão, e alguns dando sugestão, olha, é o momento de nós nos encontrarmos com Jesus e conseguirmos o perdão, talvez por não ter a arca, ou o símbolo da arca, a presença da arca, não tem condições de nos dar vitória, porque esse exército é muito maior, muito mais poderoso, e nós seremos derrotados. É assim que a Bíblia descreve, principalmente o profeta Zacarias, os últimos momentos entre Israel e o anticristo, né? Quando eles estiverem cercados, perto de serem destruídos, eles clamarão ao Messias.